Nilo Odália. 1. As formas do mesmo. Ensaio sobre o pensamento historiográfico, de Van Hagen e Oliveira Viana. Introdução. Formas do pensamento historiográfico brasileiro. Pensar o fato historiográfico não tem sido uma preocupação muito corrente entre os escritores brasileiros que se dedicam ao campo da história. De maneira geral, nossos historiadores ostentam uma visível negligência em relação ao que lhes antecede como produção histórica. Esse estado de coisas é ainda mais grave quando nos situamos no plano da reflexão histórico-filosófica. Pouca coisa existe no campo da reflexão epistemológica. José Honório Rodrigues é quase uma exceção. Se não o é, deve-se simplesmente ao fato de que, ultimamente, alguns trabalhos realizados no âmbito das universidades vêm secundar o esforço pioneiro do autor da teoria da história do Brasil. Talvez não seja exagero dizer que quem analisa a produção de nossos historiadores tem a impressão de que o conhecimento histórico brasileiro sofre do mal de Sísifo. Está sempre num processo infindo de reconstituição. O novo historiador assume sempre a postura de que tudo começa com ele. Falta-nos, sem dúvida, uma história da historiografia, que poderia servir como uma ponte de ligação entre o que se faz e o que se fez. Infelizmente, os trabalhos já realizados não chegam a suprir tais lacunas, porque antes de mais nada são o estudo de um único historiador, ou ensaios que muitas vezes apenas afloram a problemática de uma história da historiografia. Ilhado, o historiador brasileiro vê-se na contingência de ignorar quase que completamente tudo que lhe antecedeu, ou, quando muito, apenas conhecer dos historiadores anteriores as páginas que consubstanciam sua preocupação. Estudá-los como um todo, tentar compreender o que o significou ou significa a sua obra para a historiografia brasileira é um esforço que poucos, muito poucos, acham tempo de intentar. Em contrapartida, estamos muito atentos ao que ocorre em outras nações e culturas, especialmente na francesa, procurando seguir-lhes o modelo e adotar práticas e problemáticas que nem sempre se harmonizam com os objetivos de uma história brasileira. Muito da história colonial brasileira nada mais é do que uma história de Portugal, mal disfarçada e muito pouco elucidativa em relação a nós mesmos. Ou então são trabalhos que, por tentarem pôr-se excessivamente próximos do desenvolvimento historiográfico europeu, transformam a história do Brasil em casos exemplares do processo de acumulação capitalista que se realiza na Europa, etc. Claro que esta é uma visão provocadoramente simplista, por esquecer que muitas das melhores contribuições historiográficas nasceram, talvez por essa mesma razão, desse quase servilismo metodológico e problemático em que se realiza a prática histórica de nossos historiadores. Estou convencido, contudo, de que esse centrifugismo é uma característica de nossa historiografia que deve ser combatida. Não porque dela só nasçam frutos pobres e bichados, mas simplesmente pelo fato de que ela só revela uma das faces de nossa situação. Há a necessidade de compreendermos que nossa história não é condicionada simplesmente pelas convulsões e transformações capitalistas externas, mas que, em seu interior, existe uma vida que reage, se adapta, repele, se amolda e se transforma, em razão de condições intrínsecas. O justimilieu pode parecer, com naturalidade, a resposta adequada a tais inquietações, não fora a dificuldade em realizá-lo. Se um dia ele existir, deverá decorrer, creio, do natural confronto entre a tendência centrífuga de nossa historiografia e de sua corrente oposta, de natureza centrípeta, tal como a concebemos. Para que esse confronto possa ser um dia possível, é necessário que voltemos nossas vistas para o que foi realizado em nossa historiografia, tentando sistematizá-la como um estilo de pensar o fato brasileiro, dando-lhe dignidade de experiência passível de ser pensada por si mesma, e não por suas vinculações estruturais, sem dúvida, com fenômenos gerais como o capitalismo, o imperialismo, etc. O que talvez se deva compreender é que as condições internas em que se desenrola o nosso acontecer histórico são estruturas que, embora fortemente vinculadas e dependentes do que acontece no mundo exterior, não deixam de ter uma certa autonomia, nascida de uma experiência histórica singular. Essa singularidade deve ser pensada e, mais do que isso, deve ser buscada como uma condição de nossa existência histórica. Se, de um lado, ela existe, e não podemos negá-la, pois seria ridículo aceitar uma dependência absoluta de nosso viver histórico em relação a correntes históricas exteriores que teriam uma primazia na orientação de seu processo de desenvolvimento. Não é menos verdadeiro, de outro, que,
Qualquer que seja nosso grau de dependência das correntes históricas internacionais, de alguma maneira, os fatores que determinam essa dependência se amoldam a nossas condições. Não existe uma dependência que seja absoluta, o que representaria, em última análise, um mimetismo histórico dificilmente sustentável, tanto prática como teoricamente. Existem dependências e não dependência. A diferença fica a cargo das nossas condições objetivas de realizar a história. É verdade que o conceito de dependência é excessivamente contemporâneo para que possamos aplicá-lo de maneira temporal indiferente. Contudo, o fenômeno sempre existiu e, mais do que isso, sempre foi ressentido como um entrave a um legítimo modo de viver histórico brasileiro. A dependência, sob os mais diversos e diferentes disfarces, incorpora-se à ideologia que se forma na medida mesma em que se pretende dela fugir. Ela é um dos elementos com os quais se deve contar quando da análise de nossas manifestações culturais. A dependência enquanto ideologia assumida, visando a sua superação, aparece como uma realidade visível que escamoteia, disfarce e defrauda nossa realidade histórica vivida. Os circunlóquios com que procuro explicitar meu pensamento, em última análise, são o próprio resultado do círculo vicioso em que parece estarmos sempre metidos toda vez que buscamos falar ou pensar em termos brasileiros. Poder-se-ia dizer que estamos condenados a esbarrar com formas miméticas de agir e pensar, as quais, se levadas ao extremo de suas consequências, justificariam um ceticismo quanto à possibilidade de se alcançar o mínimo de autonomia, requerido para se poder falar em um pensar brasileiro. O que se intenta buscar, portanto, é esse mínimo, que deve ser alcançado por meio de instrumentos delicados e sensíveis, embora, por outro lado, devamos utilizar instrumentos, pesados e grosseiros, para ferir sua qualidade. No universal que todos buscamos, a singularidade da experiência brasileira é o elemento central. Pensá-la, mesmo quando esse ato possa ser fruto de uma violência, é um dado salutar e necessário. Poder-se-á dizer, neste terreno, que é preferível errar por excesso e jamais por comedimento. A análise que se propõe os fins acima referidos, deve antes de mais nada ser atenta à própria sensibilidade do autor quanto ao problema da dependência. Isto é, ela deve procurar, num autor determinado, não aquilo que o nivela a todos, mas especialmente tentar descobrir o que nele o diferencia enquanto luta por afirmar-se como um autor brasileiro. Para não ficarmos excessivamente em generalizações, tomemos um exemplo. Capistrano de Abreu. Até onde vai meu conhecimento historiográfico, considero o caso único entre os historiadores brasileiros. É uma figura isolada, que conseguiu dar contornos precisos a uma concepção da história brasileira centrada, exclusivamente, numa visão indianista de nossa sociedade. Sua coerência, ao construir uma interpretação da história brasileira centralizada no indígena e em sua sociedade, foi porém uma limitação que truncou cedo demais sua carreira de historiador. E ainda sua coerência que permite que possamos dele dizer o que alguém já disse de Michelet, é o criador de uma corrente historiográfica tão ligada às suas qualidades que não comporta senão um único membro, ele próprio. Não se pode esquecer que de Capistrano se originou uma tradição de estudos históricos ligados aos problemas dos caminhos e dos povoamentos e que graçaram como uma epidemia entre os nossos eruditos provincianos. Contudo, jamais se procurou decodificar o sentido que Capistrano atribuía a esse tipo de estudo. Para tanto seria necessário ligarem-se seu ensaio O Descobrimento do Brasil, Povoamento do Solo, Evolução Social, no qual, entre outras coisas, faz uma história universal dos caminhos percorridos pelo homem na busca de novas fontes de comércio, e sua concepção indianista de nossa sociedade, que tem na sociedade indígena sua matriz e termo de evolução. A história, contudo, não deu razão a Capistrano, o que ele próprio acabou por perceber, fechando-se num mutismo e num pessimismo que o levaram, ao final da vida, a um ceticismo radical. O que parecia impossível a Capistrano aconteceu, nos trópicos, em condições ambientais tidas como desfavoráveis, que aparentemente haviam condenado a sociedade indígena a ser desmembrada, desarticulada, nasceu uma sociedade branca que buscou, e ainda busca, cessear os efeitos entrópicos que se assimilam não só ao universo físico em que se instala, mas também às condições socioeconômicas de sua colonização. Se, de um lado, Capistrano de Abreu é o exemplar único de uma interpretação histórica que privilegia o indígena e sua sociedade como centro irradiador de suas preocupações,
De outro, ele se inscreve no extenso rol de historiadores brasileiros que, submissos e dependentes das teorias importadas da Europa, positivismo, spencerismo, teorias raciais etc., se dilaceram na dicotomia de, ao mesmo tempo, terem de atender às imposições teóricas que condenavam o Brasil a um triste destino, e contribuírem para que a profecia altamente negativa de homens como Lapouge, Gobineau, Buckley etc. não se realizasse. O Brasil deveria constituir-se uma nação. É nesse quase ato de vontade, em que se nega um destino prefixado pelos iluminares europeus, que podemos encontrar o que existe de criador e inventivo em homens como Oliveira Viana, Silvio Romero e outros, pois, não tendo forças nem morais nem intelectuais para renegarem o que recebiam como quinta essência do cientificismo europeu, deram tratos à bola para conciliarem-na com a realidade do país, que se formava diante de seus olhos. Em seu livro Black Intuit, Skidmore descreve a situação desses autores como de perplexidade. Creio que o termo convém, contudo, o que não se pode ignorar, sob pena de falsear a interpretação que se pode fazer de suas obras, é que as soluções que aventam estão profundamente arraigadas em nossa história. É necessário que se saliente o fato de que, se o instrumental intelectual de que se utilizam é originário da Europa, assim como o tipo de argumentação de que lançam mantém como fundamento primeiro as teorias em que predominam os fatores raciais e ecológicos, os resultados a que chegam só podem ser compreendidos se minimizarmos essas determinações de ordem teórica e buscarmos compreendê-los como profundamente arraigados em nossa história. Ainda que esse arraigamento permaneça obscuro, incerto e desconhecido para os autores. Uma história do pensamento histórico brasileiro que apenas se detivesse na contemplação das servidões e dependências de nossa intelectualidade aos padrões europeus do fazer ciência jamais conseguiria abrir as sendas da descoberta das chaves que nos permitem compreender com maior propriedade o pensamento dos Capistrano, dos Oliveira Viana, dos Silvio Romero etc. Uma tal história apenas abriria acesso a uma face do problema, a dependência cultural, traço não relevante na medida mesma em que não a situemos como uma opção deliberada, a fim de superar as presumíveis impossibilidades de realização europeia de um país continente tropical, cujo destino parecia já estar traçado pelas teorias de Buckley, Lapouge, Gobineau etc. Esse gesto antropofágico é profilático e analéptico. A assimilação das impossibilidades faz-se na forma de antídoto, primeiro passo em direção à sua superação. Quaisquer que tenham sido as vicissitudes ou incongruências que possam tais autores ter experimentado, no nível teórico, o que parece ser inegável é que as soluções a que chegam são sempre a expressão da experiência histórica concreta de uma sociedade que se define, desde o primeiro momento, por intermédio dos homens que detêm o poder político e econômico, resolutamente em favor de uma sociedade branca europeia. Excetuando Capistrano de Abreu, coerente desde os primórdios de sua obra com os postulados teóricos que a fundamentam e que acabaram por levá-lo ao impasse já observado, os demais historiadores brasileiros citados vão extrair da experiência histórica da relativamente nova sociedade brasileira os elementos de uma interpretação ideológica que amolda as peculiaridades de nosso ambiente racial e geográfico às condições de teorias que condenavam a priori qualquer esforço de edificação de uma nação nos trópicos. Em Oliveira Viana, a diferença entre a sociedade brasileira e a europeia está situada na grande propriedade, é ela que modela um novo tipo de homem, visto que o português é um homem da pequena propriedade, que necessariamente se transforma ao se estabelecer numa região em que os amplos horizontes são a forma e o conteúdo da vida socioeconômica. Contudo, e esse é o elo da cadeia perdido, o primeiro homem português que aqui aporta é basicamente um desbravador e um conquistador, que não é outro senão o homem louro, alto, dolicoide, de hábitos nômades e conquistadores. Sua presença na nova terra, modificando em seus hábitos e costumes, prepara o caminho para a imigração dos branquioides ou dolicoides brunos de pequena estatura, sedentários. Cria-se assim a ficção de uma aristocracia ariana que impregnará nosso desenvolvimento histórico, conciliando teoria e prática históricas. A conciliação faz-se pela institucionalização da experiência histórica do modo como ela aparece a esses autores, como fonte de legitimidade das condições em que ela se realiza. As condições de nossa experiência histórica, embora basicamente herdadas de nosso estado colonial,
não podem restringir-se à simples constatação desse fato. A herança colonial metamorfoseia-se com nossa independência política, transformando-se então nas condições de criação de um povo e de uma nação. O ex-estado colonial, por mais limitativo que seja em termos de experiência histórica, deve providenciar os alicerces da nova nação, e passa a ser encarado como a base concreta em que se apoiam os fundamentos da nacionalidade, ainda mais próxima de um embrião do que de um organismo plenamente constituído. O desenvolvimento desse embrião deve ser moldado, vigiado e controlado, tanto em razão do que vem da herança colonial quanto do que a existência de uma nação em projeto deve acarretar em termos de ideais, sentimentos, valores e obrigações. A herança colonial é lida naquilo que parece mais importante no processo de construção do país. Em uma leitura, o colonialismo português no Brasil tem como aspecto relevante o fato de transmitir à nação emergente um modo de produção escravista, que tanto quanto no período colonial permite sua unidade. Em outra, essa estrutura econômica é quase que totalmente ignorada ou, então, é assimilada a uma de suas consequências, a estrutura racial, realidade mais visível e palpável. Qualquer que seja, porém, a leitura feita, o que importa é a realidade que se pretende tornar visível e com a qual, e pela qual, se formam as representações de todos os que se preocupam com a tarefa de urdir os fundamentos da nação e da nacionalidade. E de observar que pouco ou nenhuma atenção é dispensada à estrutura do poder político que nos é legada pelo período colonial. Essa estrutura de tendência fortemente centralizadora deverá desempenhar um papel significativo em todas as regiões em que o modo de produção escravista, no período colonial, não se instalara de maneira segura e permanente. O centralismo governamental, característica básica dos governos imperiais do país independente, funcionará como um tampão toda vez que a unidade periclitar e a ameaça de fendas se oferecer. E sobre a estrutura racial, que dissimula uma realidade de estrutura de classes, que vão convergir todos os esforços de interpretação da nossa história de parte significativa dos intelectuais brasileiros do século XIX e das primeiras décadas do século XX, demonstrando de maneira eloquente que, em primeiro lugar, uma opção de sociedade já havia sido feita, tendo como paradigma a sociedade europeia e, em segundo, que essa opção era também uma forma de integração a essa sociedade. Integração que demandava uma metamorfose dos elementos espúrios da estrutura racial, índios e negros, pelo remédio da fusão ou miscigenação racial. Contudo, se num primeiro momento, a pura e simples fusão racial parece conduzir pacificamente à opção feita, num segundo, a rejeição sofrida por essa solução tranquila pela comunidade científica europeia, a qual repugna o hibridismo racial do homem brasileiro, obriga a uma reavaliação do nosso passado colonial, de maneira que se amolde às condições impostas pela opção feita. Assim, se a opção por um modelo europeu de sociedade parecia ser apenas consequência natural de nossa experiência histórica, os obstáculos teóricos que surgem da comunidade científica europeia devem ser analisados, ratificados e, principalmente, retificados, em razão daquela mesma experiência. Silvio Romero, em sua História da Literatura Brasileira, ao apresentar um decálogo de conclusões ao final do capítulo 6 Raças que constituíram o povo brasileiro, o mestiço, a rola, entre outras, as seguintes características: primeira, o povo brasileiro não corresponde a uma raça determinada e única; segunda, é um povo que representa uma fusão, é um povo mestiçado; terceira, pouco adianta por enquanto discutir se isto é um bem ou mal, é um fato e basta. A realidade visível expressa de modo taxativo é o fio condutor de seu pensamento, isto é, o Brasil é um país mestiço e como tal deve ser encarado e analisado. Não se pode retificar esse fruto de nossa experiência histórica, tem-se apenas de constatá-lo. Contudo, se essa realidade é uma realidade sobre a qual nada podemos, o mesmo não acontece com o futuro, pois este pode e deve ser amoldado segundo novas conveniências, não, exclusivamente, ditadas por uma realidade histórica já vivida, mas por um projeto de nação a ser constituída. Para isso é necessário que se retifiquem as teorias que condenam o Brasil como uma futura nação. Embora o pensamento de Romero seja devedor e limitado pelos prejuízos científicos ligados aos nomes de Buckley, Conte etc., que o levam a valorizar na análise histórica os fatores do meio e raciais, sua preocupação é a de proceder a uma série de retificações nos conceitos emitidos por esses autores,
especialmente em relação a Buckley, com o objetivo de encontrar não só um modus vivendi adequado entre teoria e prática, mas principalmente em tentar superar os fatores negativos do meio e da raça, através do fator humano, ou seja, pelo novo homem brasileiro. Por outro lado, o estudo da misologia começa apenas a esboçar-se e ainda não se sabe totalmente como os meios modificam os povos. Tudo isto é certo e é o também que estes, por sua parte, reagem contra aqueles. O meio não funde uma raça, pode modificá-la e nada mais. Deve-se, neste assunto, contar com o fator humano, isto é, com uma força viva prestes a reagir contra todas as pressões por intermédio da cultura. As ambiguidades e contradições em que se debate o pensamento de Silvio Romero nascem exatamente do compromisso que lhe parece necessário estabelecer entre as teorias científicas europeias, em relação à raça e ao meio, e as condições raciais herdadas da colônia. O futuro deve significar para a nação a superação da entrave que o meio ergue no caminho de sua realização. No novo continente, uma nova civilização deve ser criada e, embora símile da europeia, deve conter-se elementos diferenciais ligados à raça. Superar os óbices que se anteponham nesse caminho deve ser uma tarefa a ser realizada, primeiramente, pelo diagnóstico de nossas fraquezas. Deve-se possuir uma consciência plena desses entraves, pois as barreiras físicas e morais que se antepõem ao homem brasileiro no desenvolvimento de sua missão deverão ser superadas uma vez que se conheçam as razões de suas próprias debilidades. Um ato de vontade poderoso, elemento menos biológico do que cultural, deve presidir nosso destino histórico. Nós os brasileiros não pensamos ainda muito, por certo, no todo da evolução universal do homem. Ainda não demos um impulso nosso à direção geral das ideias, mas um povo que se forma não deve só pedir lições aos outros, deve procurar ser-lhes também um exemplo. Ver-se-á em que consiste nossa pequenez e o que deveremos fazer para ser grandes. O ato de vontade em que se resume o futuro histórico da nação, assenta-se na desmedida confiança que se acredita à ciência como panaceia adequada às incertezas que parecem abundar na rota da nação. A ciência, assim, tem uma dupla representação, da mesma maneira que há um despertar de consciência em relação ao que fomos e ao que somos. É a ela também que se outorga o privilégio de abrir as portas ao povo brasileiro para que surja no horizonte uma nova nação, antes produto da cultura do que das condições físico-geográficas ou raciais da região em que se estabelece. Eis aí, Silvio Romero refere-se a um texto de Taine, a que ficou reduzida pelo clima da Índia e raça mais progressiva e inteligente da Terra. Se o nosso céu não é tão déspota, não deixa de sê-lo também até certo ponto. Conjuremos sempre por novas levas de imigrantes europeus a extenuação de nosso povo. Conjuremo-la por meio de todos os grandes recursos da ciência. E esta lição dos fatos? A lição dos fatos consiste em amalgamar-se o resultado da experiência histórica da colônia aos imperativos e conquistas da ciência europeia, de modo que possa conduzir o país em direção ao paradigma escolhido, a sociedade europeia. Pode-se perceber, creio, a diferença que medeia entre Capistrano de Abreu e Silvio Romero. O primeiro é coerente e fiel aos postulados teóricos que abraça, menos flexível em suas análises e crenças do que Romero, acaba por entrar num beco sem saída em que só pode optar pela impossibilidade da sociedade brasileira. Silvio Romero, e mais tarde Oliveira Viana, ao contrário, faz de sua consciência e conhecimento do cientificismo europeu o trampolim que lhe permite saltar por cima de suas próprias contradições. Abeberar-se da ciência europeia é uma condição essencial para vencer os escolhos que a história e a natureza colocaram no caminho do Brasil em busca de sua identidade nacional. A inoculação do cientificismo de procedência europeia na corrente sanguínea de nossa história tem por objetivo criar os anticorpos necessários para que o organismo da nação em formação possa eliminar, no processo de desenvolvimento, as moléstias devidas à natureza, à estrutura racial e à experiência histórica do colonialismo. Ciência e consciência fundem-se nessa visão histórica em que o elemento primeiro é o compromisso com a elaboração das bases da nação e da identidade nacional. As formas de que se revestem as aproximações sucessivas ao tema não chegam a diferenciar os objetivos finais a que se pretende chegar. A leitura atenta das obras de Silvio Romero, Oliveira Viana e Gilberto Freire mostra que seus esforços para delimitarem ou definirem um homem brasileiro não podem ser diferenciados pelos objetivos finais. Cada um deles contribui com análises e argumentações, cuja sofisticação teórica ou metodológica pode variar,
Mas elas sempre reafirmam, por mais especiosas que possam ser, a opção feita, uma sociedade europeia, basicamente, com traços diferenciais indianizantes ou africanizantes, os quais não põem em risco, em nenhum momento, a opção maior. As formas variam, ganhando em alguns casos, por exemplo, a análise de Gilberto Freire da contribuição do negro, centrando-se sobre o escravismo, maior profundidade, mas nunca chegam a opor a opção feita inicialmente uma nova opção. Elas são formas variáveis que se dirigem ao mesmo, uma sociedade branca, europeia. A preocupação por uma sociedade branca e europeia nasce no século XIX. A permanência dessa preocupação durante as primeiras décadas do século XX deve ser creditada ao fato de que o Brasil como nação não parecia uma realidade irreversível. Os problemas herdados da colônia não haviam sido satisfatoriamente resolvidos. Os conflitos, reais e latentes, em regiões não suficientemente integradas ao todo da nação, eram ainda suficientemente expressivos para pôr em dúvida a viabilidade do Brasil como nação. Capistrano, personalidade sensível ao descontínuo e ao conflitante, em estudo sobre a colônia do Sacramento, não se faz de rogado em prever a separação do Rio Grande do Sul, que acabaria por pertencer a uma raça livre de todos os crimes e abominações decorrentes do Tratado de 1750. Embora esse sentimento separatista não tenha sido partilhado pelos outros historiadores e seria necessário reafirmar ainda uma vez o particularismo das concepções capistranianas, não se pode pôr em dúvida que o separatismo foi sempre uma preocupação constante dos governantes brasileiros, que vai se refletir em toda a historiografia brasileira do século XIX e inícios do século XX. Contudo, o que nos importa aqui, ao traçar de maneira genérica um quadro da historiografia brasileira de Silvio Romero a Oliveira Viana e Gilberto Freire, é a intenção de pôr em relevo que os temas por eles tratados, mais sofisticadamente, já haviam sido apresentados por Van Hagen. Nosso estudo é sobre Van Hagen, sobre o historiador que podemos considerar o fundador de uma corrente historiográfica brasileira, ainda hoje atuante, na medida mesmo em que em Van Hagen pensamento burguês brasileiro encontrou o espírito que, embora falto de imaginação, conseguiu realizar uma síntese admirável dos ideais e objetivos das classes dirigentes que tomaram a seu cargo a construção da nação.